Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, apertando o botão aqui embaixo, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Flamengo. Desculpa pelo horário, hoje eu tive um dia super corrido, mas agora eu vou trazer as informações, as principais informações do Flamengo nesta segunda-feira. Flamengo que encara o Racing na terça-feira no Maracanã às 21h30, jogo importantíssimo para as pretensões do Flamengo na temporada. Jogo de ida das oitavas foi 1-1 na Argentina, de volta agora no Maracanã, 0-0 dá a vaga ao Flamengo, 1-1 decisão nos pênaltis, empate com 2 gols ou mais dá a vaga para os argentinos e o Flamengo, ou seja, precisa apenas não tomar gol, algo que não acontece há 8 jogos. Há 8 jogos seguidos o Flamengo está sofrendo pelo menos um gol na partida. E uma simples vitória, obviamente, da classificação ao Flamengo. Mas antes de dar as informações com mais detalhes desse jogo, quero falar sobre o Domenech. Para quem não sabe, eu já informei em um vídeo aqui, já fiz um vídeo para falar sobre o assunto. O Domenech ainda é treinador do Flamengo. É isso mesmo. Ele ainda tem contrato com o Flamengo. Flamengo e treinador, Domenech, ainda não assinaram a rescisão de contrato. Por que, Vene? Simples. As duas partes estão negociando como será feito o pagamento da multa rescisória. O Domenech ele tem direito a receber cerca de 1,8 milhões de euros, que daria em torno, aí, pela cotação atual, de 11,4 milhões de reais. O Flamengo tenta reduzir o valor dessa multa e pagar parcelado. O Domenech não quer, está dificultando as negociações, pelo que pessoas do Flamengo me falaram, e as negociações estão em andamento. Então, até esse momento, o treinador ainda tem contrato com o Flamengo, ou seja, o Flamengo tem 2 treinadores no momento. Óbvio que na prática é apenas um, que é o Rogério Ceni. O Domenech estava no Rio de Janeiro até os últimos dias aí, curtindo um pouco da cidade maravilhosa, conhecendo alguns pontos turísticos, inclusive pousou para foto com torcedores do Flamengo lá no Pão de Açúcar, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. Ou seja, estava na cidade maravilhosa até os últimos dias e está resolvendo essa situação contratual para poder assinar a rescisão de contrato e de fato se despedir do Flamengo. Agora, situação do Thiago Maia, teve atualização, para quem me acompanha lá no Twitter, o @Vene Casagrande, eu informei que o jogador, o Lille, avaliou o jogador foi avaliado pelo médico do Lille, que o Lille enviou ao Brasil apenas para avaliar o jogador de perto. Ele foi avaliado e ele de fato será operado. Seria nesta terça-feira, mas acabou tendo um problema em cima da hora e o Flamengo e o Lille remarcaram para quinta-feira. Então, quinta-feira, Thiago Maia finalmente vai passar por uma cirurgia para corrigir a lesão no ligamento do joelho esquerdo. Lesão essa que foi bem grave. O jogador vai ficar pelo menos 4 meses fora dos gramados, ou seja, muito tempo aí inativo e desfalcando o Flamengo. O jogador Thiago Maia, ele tem contrato com o Flamengo de empréstimo até o meio do ano que vem e ainda é cedo para dizer se o Flamengo vai ou não efetuar a opção de compra estabelecida em contrato de 7 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. 7 milhões de euros pela cotação atual daria em torno aí de 46 milhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro. Então o Flamengo vai adotar uma cautela, vai esperar como vai ser essa recuperação de Thiago Maia, quando ele vai voltar, ele pode surpreender, como o Diego surpreendeu no ano passado, quando ele voltou bem antes do previsto. Vamos ver como será essa recuperação de Thiago Maia. Fato é que na quinta-feira ele vai passar por uma cirurgia. Beleza? Agora, relacionados do Flamengo. O Flamengo, até o momento da gravação desse vídeo, eu estou gravando esse vídeo às 22h09, até o momento da gravação desse vídeo, não divulgou a lista de relacionados. Então eu fui dar uma apurada aí para saber, descobrir alguns nomes que poderiam ficar fora da lista, serem convocados, e eu descobri algumas coisas. Vou trazer aqui para vocês agora. Primeiro, Lázaro, fora da lista de convocados do Rogério Ceni. Jogador que participou da viagem para a Argentina na última terça-feira, quando o Flamengo encarou o Racing lá na Argentina, em Buenos Aires. Na ocasião ele foi cortado, não ficou no banco de reservas, porque tem limite de jogadores no banco de reservas. Tanto o Lázaro quanto o Ramon também ficaram fora dessa lista. Os 2 jogadores ficaram fora dessa lista lá na Argentina. Mas para o jogo de amanhã, no Maracanã, o Lázaro não foi convocado, treinou com a equipe profissional nesta segunda-feira, mas em cima da hora ficou sabendo que não iria concentrar, ou seja, está fora do jogo. Outro nome que está fora, Ramon, lateral esquerdo. Esse jogador estava tendo algumas oportunidades com o Domenech, mas desde quando o Rogério Ceni chegou ao Flamengo,
nunca mais entrou em campo pela equipe profissional. O último jogo dele pelo time profissional do Flamengo foi no dia 4 de novembro, quando ficou em campo por 3 minutos no jogo contra o Atlético Paranaense. Desde então, não foi aproveitado no time profissional. Como eu disse, Rogério Ceni chegou, depois disso ele não foi mais aproveitado. Vem sendo relacionado para alguns jogos, nem todos os jogos, ou seja, é um jogador aí que perdeu um pouco de espaço com a chegada do Rogério Ceni. É uma pena, porque, na minha opinião, é um grande jogador, tem muito que evoluir, obviamente, mas eu vejo um potencial muito grande nele, muito grande mesmo. Mas Rogério Ceni é o treinador, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Uma outra novidade, Lincoln fora da lista de relacionados. Tudo bem, não é um jogador aí que é titular, mas é um jogador que estava sempre presente na lista de relacionados. Agora, fazia muito tempo que ele não ficava fora, agora ele está fora. Não foi convocado por Rogério Ceni, está fora da lista de relacionados para pegar o Racing nesta terça-feira no Maracanã. Agora, a boa novidade, Rodrigo Muniz convocado, pupilo da torcida rubro-negra, adotei esse apelido aí porque a torcida do Flamengo gosta muito do Rodrigo Muniz, um jogador que foi destaque nas categorias de base, fez muito gol na equipe sub-20, na equipe sub-17, foi emprestado recentemente aí ao Curitiba, na equipe profissional do Curitiba, fez gol, mas alguns dias atrás aí o Flamengo entrou em contato com o Curitiba, falou, ó, eu quero o Rodrigo Muniz de volta, tem como? Tem como, tá previsto o contrato, existiu uma cláusula ali que o Flamengo poderia pedir o retorno a qualquer momento, teve como, o Flamengo chamou de volta e o jogador está aí, sendo aproveitado por Rogério Ceni, pupilo da torcida rubro-negra, treinou muito bem esses últimos dias lá no Ninho do Urubu, pelo que me falaram, Rogério Ceni conversou muito com o jogador, pessoas que acompanharam o treinamento falaram que Rogério Ceni a todo momento orientava o Rodrigo Muniz, adotou o Rodrigo Muniz mesmo e está aí. Ele vai para o jogo dessa terça-feira e deve ficar no banco de reservas, porque Pedro treinou bem também, deve ser relacionado, não vou dizer que foi relacionado, porque pode ter uma surpresa aí na lista de relacionados, mas a tendência é que seja, treinando com a equipe há 2 dias, com os demais jogadores há 2 dias, treinou bem, com bola, deve ser relacionado. Eu não sei se será titular, essa confirmação vou ter só ao longo do dia de amanhã, terça-feira, mas treinou muito bem. Pedro, vale ressaltar que não entra em campo desde o dia 8 de novembro, foi o jogo pela seleção brasileira. Então, na verdade, desde o dia 13 de novembro, que foi o jogo pela seleção brasileira contra a Venezuela. No dia 8, ele entrou com a camisa do Flamengo contra o Atlético Mineiro, na derrota para o Atlético Mineiro. Outro jogador que provavelmente está fora é o Gabigol. O próprio Flamengo divulgou uma imagem dele fazendo treinamento com bola separado dos demais jogadores com fisioterapeuta, ou seja, é um jogador que está praticamente descartado aí, muito difícil que apareça na lista de relacionados, e é dúvida para o jogo de sábado contra o Botafogo. Outro jogador que deve voltar a aparecer na lista de relacionados é o Rodrigo Caio, zagueiro, não entra em campo desde o dia 13 de outubro, foi na partida contra o Peru pela seleção brasileira. E pelo Flamengo, ele não joga desde o dia 22 de setembro, ou seja, já são 68 dias sem representar o Flamengo em um jogo. É muito tempo e é isso que preocupa a comissão técnica, porque ele está bem, clinicamente ele está curado, recuperado da sua lesão que ele teve na panturrilha direita. A questão é falta de ritmo de jogo, e é isso que está preocupando a comissão técnica, por isso que eu não vou cravar aqui, como que eu posso dizer, a escalação dele. Mas ao longo do dia e dessa terça-feira, com certeza eu vou ter alguma informação que posso trazer aqui para vocês. Mas a tendência é que volte a ser relacionado aí, porque ele está clinicamente curado da lesão muscular que ele teve na panturrilha direita. Essas são as informações do Flamengo nesta segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal, não deixe de se inscrever. Amanhã tem live pré-jogo, tem live pós-jogo. Deve ter vídeo aí ao longo do dia com as informações do time que vai a campo, escalação do Flamengo. E é isso, pessoal. Obrigado novamente, compartilhe o vídeo, dê o like e se inscreva. Tamo junto, um abraço.